Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer para você Física todo dia. O nosso tema de hoje é: a Terra não é plana, a gravidade existe e o princípio de Arquimedes explica o problema do ovo. Se você se interessa por esse assunto, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para você receber aquele aviso esperto quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo? Tem aqui o meu site, professordouglasgomes.com. Lá eu tenho um curso feito especialmente para você. Então vamos aprender juntos! A primeira ideia que nós precisamos ter é de que a Terra é aproximadamente esférica. A gente não pode dizer perfeitamente esférica porque uma esfera perfeita só existe no mundo das ideias. Seria muito difícil. Até no computador, quando você manda o computador desenhar uma esfera, essa esfera não é perfeita. A Terra também não é. A gente diz que a forma da Terra é de um geóide e está aqui uma representação disso daí. Muitos perguntam como é que a água se sustenta ao longo de toda a superfície da Terra. A força de atração entre as massas é o que faz com que a água consiga ser sustentada em cada local da Terra. A força gravitacional, a força de gravidade aponta para o centro da Terra. E isso a gente consegue, com matemática, demonstrar. É possível fazer um estudo matemático muito bem já assimilado para se demonstrar isso daí. Então, a gravidade atua sempre no sentido do centro de curvatura do nosso planeta. Mas você já se perguntou por que eu não consigo ver a nossa querida Terra com curvatura? Por que aos nossos olhos a curvatura não é tão grande assim? Você vai fazer aqui comigo agora o experimento do zoom. Vamos juntos? Uma esfera perfeita, na verdade uma circunferência. Nós vamos agora começar a trabalhar o zoom aqui. À medida que nós formos nos aproximando, nós vamos vendo um pedaço cada vez menor desta superfície. E eu vou dar mais um, e assim sucessivamente. Eu quero que você observe que à medida que nós vamos nos aproximando, chega uma hora que parece que está o quê? Reto, parece que está plano. É o que acontece conosco. Nós estamos vendo uma pequena porção da superfície terrestre, o que nos dá a sensação de ver a Terra plana. A gente pode aqui fazer este experimento pegando esta parte de cima, ó. A gente vai dando zoom, pegando cada vez um pedaço, uma parte menor, ó. E chega uma hora que a gente enxerga como se fosse uma reta. Isso é um princípio geométrico. Agora, nós vamos para uma outra parte do nosso estudo. Faz de conta que você tem aqui uma porção de água. Nós vamos explicar o sobe e desce das coisas por meio da força gravitacional e do empuxo. Observe que você tem uma grande extensão de líquido aqui. Eu vou pegar uma porção imaginária, imagine uma parte do líquido aqui na forma de um cilindro. Isso aqui é imaginação, ok? Se você for falar o que acontece com essa porção virtual de água, ela é atraída para baixo pela força peso. Pronto, força gravitacional. Esta força peso deveria fazer a água cair. Por que ela não cai? Porque existe água em volta desta porção. Essa água deve estar segurando isso daqui. E a força que vai ser feita é chamada de empuxo. Mas perceba o seguinte, tem água na parte de cima, aqui, e tem água nas laterais. Então, na hora que a água vai encostando nesse cilindro imaginário, ela vai pressionando. Onde um líquido, um fluido encosta, ele empurra. Então a água vai pressionar, mas para que a resultante seja para cima, a pressão feita pela água aqui embaixo deve ser maior do que a pressão feita pela água ali em cima. Isso quer dizer que à medida que a gente vai descendo numa porção de água, a força
que essa água vai fazendo em cada centímetro quadrado do nosso corpo, vai aumentando. Você já experimentou mergulhar e viu que quando você mergulha bem próximo do fundo da piscina, há uma dor, há um desconforto no seu ouvido? É justamente esse aumento de pressão que está acontecendo. Quanto mais ao fundo, maior o valor da pressão. A resultante disso aqui tudinho acaba dando uma força vertical e para cima, as laterais vão se equilibrando, observe aqui, ó. Mas a força que é feita embaixo é maior do que a de cima, então vai existir uma força de contato chamada empuxo. O que acontece? Essa porção de água não sai do lugar. Você vê que é uma porção de água toda, isso aqui é a água que está dentro da água, não se esqueça disso. Vamos escrever. Sabendo disso, a gente vai igualar essas duas forças. Então, o valor deste empuxo é o mesmo valor da força peso. Como é que a gente calcula o valor do peso? O valor da força peso é igual a massa vezes o valor da gravidade no local. Por outro lado, o que vai acontecer? A massa também é conhecida como densidade vezes volume. Como assim? O que nós chamamos de densidade, que eu vou expressar pela letra D, é a razão entre a massa e o volume do nosso objeto. Isso quer dizer que a densidade será medida em quilograma por metro cúbico, por exemplo. O que vai acontecer aqui nesse caso? Se você reorganizar essa expressão, você consegue encontrar que o valor da massa é a densidade da água vezes o volume. Então, nós vamos dizer que o valor do empuxo que está acontecendo vai ser a densidade vezes o volume vezes G. Tá aí. Mas vem aqui a parte interessante. Isso daqui, essa densidade, é a densidade do nosso fluido. Este V é o volume que está imerso no fluido e este G é a gravidade. Agora nós vamos colocar um outro objeto dentro da água, alguma outra coisa. E vamos ver que nem sempre o empuxo tem o mesmo valor do peso. O valor da força exercida pela água depende das propriedades da água. A gente viu aqui anteriormente que o empuxo era dVg, onde D era a densidade, V era o volume e G era a gravidade. Voltando para cá, vamos colocar um cilindro de isopor dentro da água. O que você sabe que vai acontecer? Ele vai subir. Muitos simplesmente chegam e falam: o isopor sobe porque a densidade dele é menor do que a da água. De certa forma, isso é verdade, mas, fisicamente falando, existe uma força que vai explicar isso. O valor do empuxo que a água vai exercer sobre o nosso isopor, esta força vertical e para cima, que quem estudou primeiramente foi Arquimedes. O valor desse empuxo é a densidade da água, do líquido que está aqui ao redor, vezes o volume que está imerso na água, vezes G. Você já deve ter notado que quando você entra na água, você se sente mais leve. Por que isso acontece? Porque a água está te segurando. E você também já deve ter tentado colocar um objeto dentro da água. Você já tentou colocar uma bola dentro da água? Quando você coloca apenas uma parte da bola dentro da água, você sente que a água está exercendo um certo empuxo, resistindo à entrada da bola. Quando você começa a colocar uma parcela maior da bola dentro da água, imergindo mais da bola dentro da água, o empuxo vai ficando mais violento e vai ficando cada vez mais difícil de você enfiar o objeto ali dentro. Já percebeu isso? Tenho certeza de que você já brincou com uma bola dentro de uma piscina. Pois bem, voltando aqui, o peso do objeto é a massa dele vezes a gravidade. Isso quer dizer que se eu lembrar que massa é densidade vezes o volume, Douglas, eu já me esqueci, densidade é massa sobre volume. Então, a massa é a densidade vezes o volume. Se eu colocar isso aqui, o peso, a força peso, vai ser a densidade do objeto vezes o volume do objeto vezes G. Veja que só há uma coisa diferenciando estas duas expressões. Observe, aqui igual, é a densidade da água comparada com a densidade do objeto.
Aqui neste caso, a gente vê que o empuxo está ganhando, então, da intensidade da força-peso. Isso nos dá uma força resultante para onde? Para cima. Por essa razão, o nosso isopor vai subir na água. De forma semelhante, você já deve ter visto balões subirem. Por que os balões sobem? Porque eles são preenchidos de algum tipo de gás a uma densidade menor, em geral gás quente. Um gás quente ele tem uma perda da densidade e com isso você consegue fazer o balão subir. Você também já deve ter usado hélio para encher alguma bexiga, algum balão. Na hora que você enche com o ar do dióxido de carbono da sua respiração, ele fica mais denso do que o ar e acaba caindo. Mas se você encher com gás hélio, o gás hélio tem uma densidade menor, ele vai subir. Até aqui está tudo bem? Agora vamos ao problema do ovo. Por que às vezes o ovo afunda? Por que às vezes o ovo flutua? Vem comigo. O que acontece com o ovo? Suponha que nesse primeiro caso, nós temos um ovo bom para o consumo. Se você quiser saber o que acontece aqui dentro, você vai ter a gema, a clara, e dentro do ovo existe também uma bolsa de gases. À medida que o tempo vai passando, algumas reações vão acontecendo aqui no interior do ovo. E à medida que elas vão acontecendo, vai sendo produzido cada vez mais gás. Mas para que surja o gás, algum fluido deve vaporizar, deve se transformar em vapor, ou então este fluido vai reagindo por conta de algum tipo de contaminação, de alguns micro-organismos, este fluido vai começando a se transformar em vapor. Mas você já colocou um ovo dentro da água? Perceba que colocando o ovo dentro da água, pela casca do ovo começam a surgir pequenas bolhas. O que isso quer dizer? Isso significa que a casca do ovo ela não é perfeitamente impermeável. A nossa casca aqui do ovo ela é cheia de pequenos furos. E é por esses pequenos furos que vai acontecendo a saída de parte desses gases. Então, esses gases que são produzidos aqui dentro, eles vão saindo. De tal forma que vai acontecer uma redução da massa. Você se lembra do fato de que a densidade é a massa sobre o volume? O volume do ovo é determinado pela casca do ovo. Isso quer dizer que esse volume do ovo ele está constante, mas a saída dessa massa do interior do nosso ovo vai reduzir a densidade do ovo. E com o passar do tempo, um ovo mais antigo ele tem uma tendência de flutuar. Deu para entender o que acontece nessa hora? A gente vai ter a redução com o passar do tempo, por conta das reações, das vaporizações que vão acontecendo no interior do ovo, a saída desses gases, o que diminui a densidade. E no início, se você tiver um ovo bom, você vai ver que a densidade do ovo ela é maior ou igual à densidade da água. Por outro lado, quando este ovo ele fica ruim, a saída desses gases, você vai ter uma redução na massa aqui do ovo aqui dentro, da massa líquida do ovo. Também por conta dessas transformações que vão acontecendo. O ovo ruim, então, vai apresentar uma densidade do ovo menor do que a densidade da água e é por essa razão que ele tende a flutuar. Mas cuidado, nós estamos falando aqui de água entre aspas, pura. Douglas, por que a gente está falando dessa água, entre aspas, pura? Porque acontece o seguinte, da mesma forma que nós conseguimos mudar a densidade do ovo, nós também conseguimos mudar a densidade da água. Como? Acrescentando sal. Muitas pessoas pegam um ovo bom, colocam dentro de um recipiente com água e o ovo bom fica lá no fundo do recipiente. Porque a densidade do ovo é maior do que a densidade da água. À medida que você joga sal na água, se você fizer isso, este sal
ele vai ocupando os espaços vazios entre as partículas de água, entre as moléculas de água. Com isso, vai haver a manutenção do volume da água, mas vai aumentar a massa da água, ela fica mais densa. Por isso, na água com sal, o ovo chega a flutuar. Mas vejam, o que faz subir ou descer não é apenas a densidade. A subida ou descida das coisas se deve à comparação entre a força gravitacional com que a Terra atrai as coisas e também se deve à força de contato entre os fluidos, aqui no caso a água, e o objeto que você tem aí dentro. Quando você vai para o ar também é um fluido, né? Tanto o gasoso quanto o líquido são fluidos. Aqui no ar existe uma força te puxando para cima, só que a densidade do corpo humano é bem maior do que a do ar, essa força é bem desprezível. Mas se você pegar um balão de hélio, esta força de empuxo não vai ser tão desprezível assim. Com isso, a gente termina a defesa da nossa tese, que já foi comprovada e já foi várias vezes testada pelo mundo acadêmico. É assim que funciona a ciência. Assim, na ciência a gente tem atividade experimental, a gente começa com uma hipótese. Esta hipótese, ela deve ser testada. Alguém precisa chegar e tentar destruir esta hipótese. E ela vai sobrevivendo. Se ela vai sobrevivendo, pode até acontecer de ela sumir. Olha, essa hipótese não deu certo. Mas se ela for sobrevivendo às tentativas de desestruturá-la, ela vai acabar virando uma tese. Esta tese é o que faz o doutor. Os doutores, eles escrevem teses, a chamada tese de doutorado. Esta tese, ainda assim, vai ser questionada pela comunidade acadêmica. Essa tese, para que ela seja aprovada, ela vai ter de ser submetida a uma banca. E mesmo depois de aprovada por esta banca, esta tese ela ainda vai ser discutida pelo mundo. E se ela for discutida pelo mundo e pela comunidade acadêmica, e for visto todo mundo que tentou derrubá-la, e alguns vão tentar, outros vão citar e vão falar, olha, dá certo, enquanto ela conseguir se sustentar, ela vai ganhando status e vai chegar uma hora que esta tese vai se transformar em uma teoria. Teoria é um dos ápices do conhecimento que é produzido. Então, teoria, muitas pessoas chegam e falam, mas isso é só teoria. Não, teoria é um termo muito forte. No processo de construção do método científico, uma teoria é o que a gente tem de maior. Então, calma, quando alguém desmerecer uma determinada teoria, já fique com o pé atrás, porque teorias, elas já levaram muitos testes em cima, testes experimentais, e para que se transformasse em uma teoria, e foi o que aconteceu com a de Albert Einstein, você teve um experimento feito aqui no Brasil, na cidade de Sobral. Einstein não esteve aqui, mas uma equipe veio para cá e constatou experimentalmente nas observações que a massa do Sol desviava a luz, exatamente da mesma forma que o Albert Einstein chegou e falou que aconteceria. Se isso é verdade, então você vai brigar, né? Existem as teorias da conspiração. A gente vê que existe também um problema do mundo acadêmico não trazer bastantes professores para tirar aquele nó que existe do mas essa tese é muito complicada, essa teoria é muito complicada, o estudo desse experimento é muito complicado. Mas não, a gente precisa fazer essa transposição didática e trazer para você. Se você curte isso, deixa o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos como esse, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações para saber quando tem vídeo novo. Um forte abraço. Quer aprender física comigo? Acesse meu canal, professordouglasgomes.com. A gente se vê.